depoimento ainda hoje. Bom, e como você sabe, terça-feira é o dia do Isto É ao Vivo, trazer um assunto de ciência e saúde para vocês. Então hoje a gente resolveu falar um pouquinho sobre o bem-estar dos pacientes com câncer. Porque muito mais que o tratamento em si, é fundamental oferecer suporte para manter a autoestima e para ajudar o paciente a se sentir bem novamente, para então poder lutar contra a doença. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui hoje o oncologista Augusto Takal e a nossa editora de saúde, Silene Pereira. Bom dia de novo para vocês, agora sim sejam bem-vindos para a gente poder falar desse nosso assunto. Doutor Augusto, qual é a real importância de fato assistir os pacientes com câncer e oferecer esse apoio extra-hospitalar para eles? Então hoje, na minha prática, eu atendo vários pacientes com câncer e hoje nós vemos que evoluiu muito o tratamento para câncer, os pacientes estão vivendo mais e eles vivenciam muitos efeitos colaterais ou efeitos da doença que atrapalham muito a autoestima e às vezes alguns chegam até a abandonar o tratamento por conta dos efeitos colaterais. Então, eu poderia citar assim, existem efeitos colaterais até de alterações corriqueiras, como unha e cabelo, que tem muita importância para a mulher, e até efeitos mais graves, como alteração na pele, espinhas em todo o corpo, ou mesmo fadiga, insônia, depressão. Então, todos esses são sintomas que hoje tendo mais essas perguntas no consultório e temos que ter como resolver isso numa consulta onde o oncologista está mais preocupado em dar um tratamento correto, então agora nós temos que se preocupar com o bem-estar também, nos preocupar com o bem-estar. Essa é a questão. Os pacientes chegam procurando esse tipo de auxílio também. E aí nem sempre nós temos uma alternativa além de medicações. Então, e hoje cada vez mais se fala sobre medicina integrativa, hoje existe até a oncologia integrativa, que utiliza-se hoje terapias alternativas e complementares que tenham alguma evidência científica, que tenham benefício aos pacientes e começa a se aplicar para ajudar no bem-estar e na autoestima dos pacientes. Por exemplo, a acupuntura, que acho que é algo mais consolidado. Hoje se fala muito de meditação para controle de ansiedade, depressão, para os pacientes conseguirem levar o tratamento até o final ou conseguir compreender a doença que ele tem, que às vezes é uma doença terminal. Então hoje começam a se aparecer estudos mostrando esse benefício. E são agora artifícios que começam a ser cobertos pelos planos de saúde, né? Coisa que antigamente não era. Nem tudo é coberto pelo plano de saúde. Então algumas coisas como fisioterapia para linfedema, sim. Mas meditação, acupuntura, a meditação não é coberta. Né? E às vezes até procedimentos de beleza também não são cobertos pelo convênio. Então, que tipo de procedimento de beleza, por exemplo? Por exemplo, as pacientes às vezes vêm procurar para fazer uma unha. E aí não dá para fazer uma unha normal numa paciente com câncer ou fazendo químio. Quer dizer, ela não pode ir num salão normal de beleza e precisa ter um profissional especializado, que não vá fazer nenhum corte na pele por risco de infecção, que vai usar produtos mais seguros. Ou mesmo cabelo, na hora de tingir um cabelo num paciente que não perdeu o cabelo durante a químio, existe risco de reação alérgica com o produto. Então, infelizmente, nós oncologistas, nós não temos um profissional desse para encaminhar. Então, em vigência disso, eu fui até convidado para ser consultor de uma clínica que acabou de abrir em São Paulo, recentemente em dezembro, que a ideia deles é justamente montar todos esses serviços de apoio ao paciente, desde a parte estética, a parte multiprofissional com físio, fono e a parte médica para controle do bem-estar do paciente oncológico. Realmente eu vejo que isso é uma tendência hoje de oferecer esse serviço para os pacientes, para eles aguentarem realmente todo o processo da químio e da doença. O paciente, o homem, por exemplo, ele demanda também alguns cuidados de beleza ou tem alguns cuidados mais específicos? O que é que vocês observam? Os homens são mais tímidos, eles não trazem essa demanda de beleza, mas o tumor mais frequente em homem é próstata. Então eles demandam muito essa parte sexual ou a parte de condicionamento físico que durante o tratamento eles perdem, ou após uma cirurgia eles ficam com linfedema, eles demandam essa parte de drenagem linfática e muitas vezes têm vergonha até de perguntar para o médico. E hoje a tendência é nós perguntarmos para ele como está a sua parte sexual, como é que está a sua perna, se tem linfedema e encaminhar eles para ter esse suporte, justamente para aguentar todo o tratamento. Agora, qual que é o serviço que vocês mais indicam para as mulheres, por exemplo? Porque quando a mulher sofre com queda de cabelo, a autoestima dela deve ir lá
para baixo, Sim, né? Com certeza. E aí, o que de fato é recomendado para elas que elas se sintam bem e até com força para lutar mais propriamente? Uma recomendação médica é um pouco, assim, normalmente, na prática, nós acabamos falando, olha, é assim, vai passar, passe, tente suportar essa fase, mas eu acho que tem que existir outras alternativas mesmo. Mas a gente fala, olha, existem alternativas como perucas, hoje tem a touca gelada, que em algumas químios ela que coloca na cabeça durante a infusão da químio. O que é essa touca gelada? Existem duas marcas, mas a ideia é, durante a infusão da químio é instalada uma touca na cabeça da paciente e ela faz uma vasoconstrição dos vasos e a químio circula menos os folículos do cabelo. E com isso, algumas quimioterapias têm prevenido a queda de cabelo em 50% a 60% dos casos. Existia muita resistência médica em relação a isso, porque não tinha evidências científicas. Hoje o médico ele tem que indicar procedimentos com evidência científica. E também acho que para o médico tinha um pouco, tem ainda o pensamento de que o importante é combater a doença. Sim. E o entorno fica por conta de cada um. Fica por conta de cada um, fica, né? Exatamente. Mas hoje já temos evidência científica em relação à crioterapia, né, que é como é chamada. Hoje, o oncologista, eu vejo entre meus colegas uma preocupação maior em relação a manter a paciente se sentindo bonita e até para ela sair de casa e às vezes até continuar trabalhando durante a quimioterapia, que muitas se resguardam em casa se elas não se sentem bem, né, saindo na rua. Então, hoje existe essa preocupação maior, né, em relação à nossa prática, né? Você até falou há pouco da pele, enfim, que ela fica com uma textura diferente. Sim. Eu pensei aqui para as mulheres, né, Camila, a questão da maquiagem, por exemplo, é preciso que elas usem maquiagens específicas, indicadas pelo médico? Que tipo de cuidado ela deve ter? Essa é uma questão, porque eu sou oncologista, eu não estou a par de todos os produtos que tem no mercado. Muitas vezes vem saber, tem alguns cuidados qual é o básicos produto que eu tenho que usar. Na verdade, a ideia é usar produtos hipoalergênicos que irritem menos a pele, nada com muita acidez também para não irritar mais essa pele que fica sensível durante a químio. Então, a recomendação é essa, usar produtos selecionados. Agora, quem que vai selecionar para essa paciente e falar esse é hipoalergênico ou não? Esse é o grande problema. Então, tendo um centro que tenha profissionais especializados, que estudem essa área, para o oncologista é ótimo, porque nós você já tem para onde indicar. É que eu acho que também, como oncologista, você é a pessoa que passa a segurança para o paciente, né? Então, é aquela coisa, se você está sentindo alguma coisa, está com alguma dúvida, para quem que eu vou buscar? Não sei, eu vou para o meu oncologista e ele me direciona. Ainda que você não tenha as respostas, você acaba sendo o responsável por direcionar essa pessoa para os especialistas. Exatamente. Né? E só que se eu não conheço, eu não indico. Então, as pacientes acabam não fazendo. E a ideia é, se tivesse um centro especializado nisso, com certeza nós indicaríamos mais e até daria um suporte melhor para a paciente. Que aí foi essa ideia dessa clínica que abriu recentemente em São Paulo. Né? Então, acho que é uma tendência hoje cada vez mais falar sobre isso, até aparecerem outras clínicas talvez com o mesmo propósito. Mas realmente começa a se dar muito mais importância ao bem-estar das pacientes, até com terapias alternativas, justamente procurando que ela aguente mais o tratamento e a doença. E que serviços que são oferecidos nessa clínica, você sabe? Nessa clínica eu pensei em consultoria. Basicamente 3 áreas, né? Uma parte de beleza, unha, depilação, tintura de cabelo, perucas, acessórios. Outra é uma parte multidisciplinar, onde tem fisioterapia, fono, o estomatologista para mucosite, que são aftas na boca que ocorrem durante a químio. E a parte médica também, que é dermatologistas, que cuidam da parte da pele, ginecologista, oftalmo. Então todos precisam de uma consultoria de oncologista para saber o que se pode se fazer, o que não pode. Então eu fui chamado justamente para dar esse suporte da parte oncológica para todas as áreas aí que vão ser desenvolvidas nessa clínica. E que tipo de resultado vocês observam na prática, assim, de um paciente que tem esse tipo de auxílio e outro que está ali lutando por conta própria contra os efeitos? Na prática, os pacientes que estão, é difícil dizer, né, mas aceitaram melhor o tratamento, eles se queixam menos dos efeitos colaterais, eles mantêm-se ativos, trabalhando ou fazendo coisas que gostam, ao invés de ficar só em casa se isolando de todo mundo. Então eu vejo isso na prática. Elas conseguem passar pelo tratamento sem ser algo muito traumatizante.
É isso que eu acabo vendo na prática mesmo. Agora, existem restrições, de fato, médicas para um paciente com câncer? Dependendo do câncer, por exemplo, não praticar atividades físicas, existem coisas que, independente de ser num local especializado, não se deve fazer? Na verdade, existem medos, né, na verdade. Quando fala assim, o paciente pode fazer atividade física, o oncologista sempre pensa, durante a quimio não pode ocorrer nada errado, não pode pegar uma infecção, não pode fraturar ou ter alguma ruptura, então é mais confortável para o oncologista falar, não faça. Mas hoje vemos estudos que quem continua fazendo atividade física tem uma menor perda muscular, menos fraqueza, menos depressão. Então hoje a gente tem que dar um passo para trás. É necessário, é importante manter uma atividade física personalizada, né? Não manter uma atividade física muito intensa, mas sim, manter uma atividade física durante o tratamento faz com que tenha menos sintomas do tratamento, sim. Então hoje é importante sim frisar nessas áreas que antigamente nós tínhamos um pouco de receio. E tem mais alguma coisa assim que é preciso ter maior cuidado, ou alguma restrição mesmo? Olha, isso não pode fazer. A maior restrição durante o tratamento quimioterápico é a infecção. Qualquer procedimento ou situação que expõe o paciente a ter uma infecção, a quimioterapia ela baixa a imunidade do paciente, ele pode pegar uma infecção mais fácil. Essa é a maior restrição do tratamento, evitar cortes na pele, evitar estar em locais com muitas pessoas ou em contato com pessoas doentes, porque o paciente pode pegar uma infecção e ter complicações graves. E é por isso que essa parte de beleza estava muito deixada de lado pelo oncologista por medo realmente de ter alguma complicação infecciosa. Então, mais a gente vê que é importante que a mulher se mantenha com essa sensação, essa autoestima, né, se sentindo bonita para justamente manter suas atividades normais de vida durante o tratamento. Mas realmente dá medo de qualquer profissional botar a mão nessas pacientes. Tá? Então o ideal era ter profissionais especializados para atender esse tipo de paciente. E até os profissionais que têm medo de fazer o procedimento. Sim. Sempre pede autorização do oncologista. E o oncologista que está comendo não vai fazer. Esse que é o problema. Agora, é isso que a gente quer mudar. Né? Esses profissionais, eles recebem um tratamento específico para lidar com esse tipo de paciente? Ou é simplesmente você ter uma cautela maior e essa orientação? Hoje, esse profissional especializado não tem muito no mercado. Algumas pessoas se interessaram mais, conversaram com dermatologistas e acabaram voltando para esse paciente oncológico. Mas é difícil achar esse profissional, tem que ser treinado, né? E tem que estar um oncologista junto. Tá? E isso é uma coisa nova. Um oncologista ensinando uma manicure como é que faz a unha. Isso é super novo, né? Então, mas tem que falar, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, essa iniciativa dessa clínica, o interessante foi isso. Botar médicos junto com profissionais da beleza, junto com profissionais físio, fono, justamente para dar um suporte científico e segurança para os outros oncologistas terem a confiança no profissional que está fazendo isso. E esse tipo de clínica já existe no exterior? É uma coisa mais comum lá? Não existe uma clínica que faça tudo. Na verdade, algumas clínicas oferecem alguns serviços e no exterior o que eu encontrei foi uma esteticista que tem um centro de treinamento para ensinar as esteticistas a atender paciente oncológico, justamente ter toda essa ciência dos riscos. Foi a única coisa que eu encontrei, assim, mas clínica mesmo não existe. Né? Existe no hospital, existem alguns hospitais que oferecem uma parte de cabelo, mas também são poucos lugares, né? Não são lugares onde você consegue encontrar muita coisa, né? As opções todas. O maior problema é medo, né? Medo do médico, medo da paciente, medo do profissional que vai fazer o atendimento de ter alguma complicação e ele ser acusado de alguma infecção grave. Então existe medo por parte de todas as áreas. Então essa é a parte difícil, né? Tentar que todos contribuam de uma forma que consiga se prestar esse serviço de forma segura. Você há pouco falou sobre uma alternativa para tentar diminuir a queda de cabelo durante a químio. Existem outras hoje, além da peruca da touca que você descreveu para a gente? Queda não tem. Hoje é só a crioterapia, que tem estudos hoje mostrando que realmente pode funcionar. A outra alternativa seriam as perucas mesmo, que perde o cabelo, mantém uma peruca. Ou o uso de acessórios os lenços. Existem vários grupos de apoio, né, que
fornecem lenço, ou fornecem perucas, que são iniciativas muito interessantes para as pacientes que não têm de baixa renda e que querem permanecer bonitas, né? Então, existem essas outras alternativas, mas para a prevenção de queda, só a crioterapia mesmo, hoje. Doutor Augusto, tem uma pergunta aqui, ó, da Valéria Soares. E com relação a tratamentos dentários no paciente oncológico? Então, vale o mesmo princípio. Existe um medo de infecção. Durante o tratamento dentário, sangra, anestesia é algo invasivo que pode infeccionar, a boca é um lugar sujo, né, com várias bactérias. Então, durante a quimioterapia, o recomendado é não fazer nada, nenhum procedimento odontológico, a não ser que seja super grave, um abscesso dentário. Tem que resolver, não tem jeito. Até tem que parar a quimioterapia para resolver isso aí. Mas durante o tratamento, o ideal é evitar procedimentos muito invasivos no dente. E em relação a mulheres que fizeram mastectomia, o que tem de boas opções aí? Então, assim, hoje, primeiramente, existe a cirurgia reparadora, né, que tenta deixar o local onde foi operado esteticamente bonito para a mulher. E que essa já se tornou obrigatória, né, no tratamento. Já está dentro aí do rol de procedimentos. Tanto do SUS quanto dos planos de saúde, né? Eles são obrigados a cobrir, cobertura. Né? O que eles não cobrem, se bem que agora acho que está começando a cobrir, é a tatuagem de areola. É algo que acho que entrou no rol também como procedimento coberto, mas é algo importante também para manter a aparência da mama. Quem não faz a cirurgia reparadora pode usar órteses, né? Então, existem vestuários próprios que mantêm uma simetrização das duas mamas, esteticamente para ela sair na rua e ninguém ficar olhando ou discriminando essa paciente por conta disso. E uma das complicações de mastectomia é o linfedema, que é muito comum encontrarmos. O que é linfedema? O linfedema é um edema do membro do lado do braço, onde foi operado a mama, do mesmo lado, que é por conta de destruição dos vasos linfáticos. E acaba tendo um inchaço, uma diferença de diâmetro de um braço para o outro. Então, a mesma coisa, a paciente sai na rua e todo mundo vê que ela tem aquele linfedema, que ela operou a mama, não dá para esconder. Então, esse linfedema é uma alteração crônica também, progressiva. Se não tiver um tratamento preventivo e com fisioterapia, acaba se piorando isso. Então, é algo que também merece atenção, merece uma importância também. E esse é só como você falou, tem remédio também ou mais fisioterapia? Mais fisioterapia. Drenagem, drenagem linfática. E hoje existe uma área da microcirurgia que tenta restabelecer por cirurgia os vasos linfáticos e a circulação linfática. Isso é algo até mais novo, mas começou a se aparecer agora médicos que se especializaram no exterior e estão fazendo esse tipo de cirurgia para amenizar um pouco o linfedema mais grave. Né? A gente está falando bastante de mulher aqui, né, Camila? Eu gostaria de falar também um pouco o que você falou no início da nossa conversa sobre a questão de um dos efeitos para o homem, né, que trata o câncer de próstata, que é a possibilidade de ficar com disfunção erétil. O que tem isso? Como é que é possível se prevenir isso ao longo do tratamento e depois o que ele pode ter de alternativa? Em relação à impotência no tumor de próstata, na hora da cirurgia, se há um dano dos nervos próximos à próstata, a impotência é algo que vai acontecer e não vai ter um tratamento muito eficaz. Hoje existem alguns urologistas que são bem especializados em impotência, que eles podem usar tanto as medicações conhecidas, Viagra, e existem injeções que também melhoram a potência. E por último, quando realmente não tem resposta dessa parte de ereção, é a prótese. Né? Então, só que precisa ter um profissional, um urologista especializado também nessa área. O próprio tratamento da próstata, ele baixa a testosterona no homem, então ele perde a libido, perde a musculatura, que a testosterona é importante para aumentar a musculatura. Então, todo o tratamento de próstata ele faz com que o homem perca a masculinidade, né? Se a gente for falar, perde a potência, perde o vigor muscular, perde a vontade de fazer atividade física. Então, eles também vêm com essa demanda no consultório, justamente procurando algo que eu possa dar para ele e eu não posso dar testosterona para ele. Que e aí faz o quê? Nós recomendamos atividade física e esses tratamentos para impotência medicamentoso ou prótese. E existe também fisioterapia para reabilitar
tanto a parte de impotência como incontinência também existe para tentar ajudar esses homens nisso. Mas o que falta é a testosterona e eu não posso dar. A mesma coisa para a mulher. O tratamento para câncer de mama muitas vezes é bloquear o hormônio feminino. Muitas vezes traz ressecamento vaginal, dor na relação, falta de libido, e eu não posso dar o hormônio feminino, que é justamente o que eu estou bloqueando. Então existem tratamentos hoje mais novos que hoje tem o laser intravaginal para melhorar ressecamento, a acupuntura ajuda em fogachos, então existem tratamentos alternativos que podem auxiliar tanto homem e mulher em relação a essa parte sexual que o nosso tratamento acaba interferindo. Eu gostaria de falar um pouco sobre criança também. Falando que numa faixa etária, né, entre, sei lá, 5, 10, 12 anos, que a criança já convive na escola, já tem os amigos, pode ter dificuldade em perder o cabelo, são os mesmos tratamentos que podem ser oferecidos para uma criança? Né? A minha área não é pediatria, mas o hospital que eu trabalho na Camargo tem a ala pediátrica. Mas hoje em crianças o mais comum são sarcomas e leucemias. Basicamente quimioterapias que fazem cair o cabelo. É muito raro não cair o cabelo de uma criança que tem câncer, justamente por causa da patologia. E são quimioterapias que baixam mais a imunidade. Então existe até uma dificuldade de ela frequentar a escola durante o tratamento pelo risco de infecção. E é bem estigmatizante para a criança perder o cabelo. Né? A pele fica diferente, fica com uma cor diferente. Então, em um colégio, né, onde ela vai ser a diferente, existe o bullying, né? Sim, é capaz os colegas realmente trazerem isso. Mas hoje em dia as crianças acabam também se solidarizando com o colega, então acredito que não é para todo mundo não, né? Mas sim, existe, na criança acho que é até pior os efeitos colaterais por causa da patologia que elas geralmente apresentam. E por não ter anticorpos também, né, por estar tudo em desenvolvimento, de fato parece que vem mais agressivo. Sim. Mais complicado, né, em todo mundo, desde criança até adulto, até idoso. Né? Câncer é uma doença difícil, né? O tratamento e a própria doença, né? E tem auxílio para o familiar também, de alguma maneira, ou para a família, porque a gente estava falando aqui de criança, uma coisa muito comum nas famílias é quando tem não só criança, mas qualquer paciente, a atenção acaba se voltando para aquele paciente. Quando é um irmão, o outro pode se sentir rejeitado, isso também aparece, né? Aí não tem jeito, é uma ajuda psicoterápica para a família toda, né? O ideal era todas as famílias terem esse suporte, mas hoje realmente não tem. Né? Assim, hoje a família é abordada no doente terminal, quando está morrendo, que aí é onde está o maior estresse familiar. Mas o ideal seria essa ajuda de uma psicóloga, ser desde o começo da doença, né? Justamente para a família também se adaptar à doença, aos efeitos do tratamento e aprender a ajudar. Às vezes o familiar, na intenção de ajudar, ela fica mais desesperado que o próprio doente. Já vi paciente acalmando o familiar, sendo que deveria ser o contrário. Então o ideal era ser um acompanhamento desde o início. Mas hoje, por diversos entraves, até preconceito da pessoa, não precisa de um psicólogo, a família fala. Então, eu acho que precisa, mas hoje, infelizmente, a gente só realmente tem mais suporte familiar na terminalidade, o paciente que está morrendo. Agora, falando um pouco do câncer em geral, a gente vê vários estudos que ficam falando que tal coisa causa câncer, que tal coisa previne, e são muitos mitos misturados no meio disso tudo. Existe já, de fato, algum estudo que traga alguma coisa de prevenção mais eficiente em relação ao câncer? Assim, os estudos que mostram que algo aumenta o risco de câncer são estudos populacionais. Eles pegam a população e veem quais são as características de quem tem mais câncer ou não. Alguns hábitos e alguns produtos já tem bastante estudo, como cigarro, como formol até. Existe bastante trabalho e por isso essa preocupação nem para a pessoa que realiza, é para o profissional que está trabalhando com formol todo dia. Então existem algumas substâncias que são bem conhecidas, mas existem outras que os estudos são muito frágeis de dizer. Por exemplo, celular, para câncer no cérebro. Assim, existe um trabalho... vários anos, exatamente, assim, existe um trabalho que mostra que aumenta o risco, mas é algo muito, muito pequeno para você alertar a população toda. Então acho que tem que ter cuidado com alguns trabalhos que saem falando de alguns produtos. Mas existem outros que
que claramente causam câncer e que deveriam ser alertados com maior, pela mídia ou por sites, deveriam ser alertados para a população toda. Quais são? Então, acho que o principal é o cigarro, com certeza é o cigarro. Tá? Depois vem exposição à radiação, mas a gente não tem radiação em qualquer lugar. Formol, com certeza ele pode dar. Metais pesados, né? Então alguns até cosméticos às vezes têm metais pesados, então tem até uma preocupação em relação a cosméticos, em relação a isso. Dieta, aquela dieta com muita gordura ou com alimentos processados, também já se mostrou que aumenta o risco de câncer. Álcool é outra coisa que em excesso também. Então deve-se alertar a população em relação a esses produtos. Agora tem outras coisas que são muito, muito frágeis para falar que não se deve usar. O maior do mito é refrigerante, né? Pode fazer mal, mas não tem estudo ainda com refrigerante dando câncer, por exemplo. Então acho que não tem que ter essa preocupação, mas outros sim. Em relação a gente está falando de coisas que podem causar, a obesidade está cada vez mais associada também, não é? Com o surgimento de câncer. Hoje se fala muito nisso, na obesidade. Obesidade, né? Sedentarismo, né? Porque uma coisa, o sedentarismo aumenta mais doenças cardiovasculares, mas hoje a obesidade começou a se ver que ele realmente aumenta o risco de vários cânceres, câncer de mama, próstata. Eu não sei te afirmar se causa, mas muito por conta de alterações hormonais que ocorrem no paciente obeso. Né? Então, realmente, existe um grande risco e até para o tratamento é um paciente que complica mais às vezes do que o paciente que tem um peso dentro do normal. Uma causa e também pode ser um complicador ao longo do tratamento. Ao longo do tratamento, sim, também. Quer dizer, de novo a gente vai falar aqui da importância do estilo de vida mais saudável, né? Não só para prevenção de doença cardíaca, como... Com certeza. E quem teve um câncer, existe um risco maior de desenvolver outros, a gente vê em algumas séries de casos. Então a mudança de estilo de vida, mesmo após o tratamento, após passar, é importante também para evitar outros tipos de câncer. Né? Maravilha, doutor Augusto, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada, Silene. Também acho que vários esclarecimentos aqui a respeito do câncer em si, dos pacientes em câncer, os tratamentos que devem ser feitos foram esclarecidos. Muito obrigada, gente.